Fala pessoal, beleza? Tudo jóia? Olha só, começando o nosso simulado de gestão de pessoas para o bloco 5 do CNU, conforme eu havia prometido lá no Instagram e no Telegram, né? Ao longo dessa semana eu iria disponibilizar esse material, tanto o PDF como o link que deu acesso a essa aula aqui no meu canal do YouTube, para que todos vocês consigam treinar um pouco aí, né? Tudo aquilo que vocês construíram até esse momento de conhecimento sobre a parte de gestão de pessoas, que irá cair no CNU Bloco 5, eixo temático 1, aquele eixo temático que foi retirado, foi incluído novamente, foi retirado, foi incluído novamente, e aí agora ele está permanente para essa prova logo mais em outubro, daqui menos de um mês, né? Estamos aí dia 14, né? Eu disponibilizo exatamente esse simulado no domingo, dia 14. Então temos aí pouco menos de um mês para essa prova, né? Que tá aí gerando grande expectativa a todos nós. E para que você, pouco antes, é claro, né? Faça esse treinamento dos assuntos que você tem estudado, até para ver mais ou menos o nível que você se encontra. E aí dá um tempo ainda para que você consiga se preparar um pouco mais à frente para a realização dessa prova. Então tá aí. No domingo, esperei ao longo da semana, porque também eu tive alguns contatos via direct e via presencial aqui nos cursos, né, que eu ministro, no cursinho que eu ministro aqui em Brasília, contato prático, né, direto, e aí os alunos sugerindo algumas questões, professor, coloca essa questão aqui, coloca essa outra questão. Professor, o senhor poderia, né, continuar daquele formato que você tem feito lá no nosso curso de questões comentadas, porque a gente também tem um curso, eu também tenho um curso de questões comentadas disponível na minha plataforma da Marketplace do Hotmart, onde tem todos os assuntos com muito mais questões, né? De uma forma bem detalhada. Claro que o simulado vai ser de uma forma também detalhada, mas lá tem muito mais questões, né? Aqui é mais para a gente testar o nosso conhecimento. Então, caso você tenha interesse, né, e não saiba desse curso, que eu já disponibilizei algumas vezes aqui via canal do Instagram, no caso, é só ir lá para o meu Instagram, lá na bio, né, tem os links da bio, só clicar no link que vai aparecer o primeiro curso, que é o curso de questões comentadas do bloco 5 do CNU, e o segundo é o link para o meu canal do YouTube. Então é só ir lá no meu Instagram e digitar, clicar no link da bio que vai aparecer esse curso disponível. Caso você não tenha Instagram, tenha só WhatsApp ou e-mail, é só mandar um e-mail para mim. Né? Eu estou sempre disponível aí a, ao longo do tempo. Né? Então, o meu e-mail é marcioucb@hotmail.com. Eu acabei não colocando o e-mail aqui, até peço desculpas a vocês, que a gente está muito mais conectado, né? Via Instagram e etc. E aí acaba, né? O Instagram está até aqui, ó, @profmarciocunha. Né? Então a gente, pelo Instagram, às vezes tem um contato até mais rápido. Né? Eu tenho respondido algumas dúvidas, alguns questionamentos lá via Instagram. Muita gente entra em contato comigo, né, por meio do Instagram. Eu respondo algumas dúvidas, comentários, né, e até às vezes o pessoal pede uma orientação de estudo. Eu costumo fazer isso por lá, sem nenhum problema. É um prazer enorme atendê-los. Né? Inclusive agora acabei de responder um colega lá do IMP Concursos, né, do curso que eu ministro aula, o curso que eu estou mais próximo, né, do pessoal, aqui via direct no Instagram. Coisa simples, mas foi tranquilo e assim a gente caminha. Beleza? Então, caso tenha interesse em entrar em contato comigo, fique à vontade, @profmarciocun, eu estou sempre à disposição. Ou pelo e-mail, marcioucb@hotmail.com. Professor, tu já está enrolando, tem 3 minutos, está falando aí, né? Tá, as apresentações, né? Não tem jeito. Então, vamos para o nosso simulado. Então, se você já tiver com o material disponível aí, vamos avançar. Então, primeira questão, tá lá, uma questão até grande, né? É uma característica da FGV incluir algumas questões, às vezes até um pouco extensas, né? Parece que quer gastar o nosso tempo ali e a nossa paciência. Mas vamos lá, tá com o material aí, essa primeira questão é a primeira questão que veio no simulado, né? Lá no PDF, né? Que eu disponibilizei para todos vocês e que todos nós fizemos aí com carinho e entusiasmo. Então vamos lá. Primeira questão. A gestão de pessoas é uma atividade multidisciplinar responsável por buscar as melhores formas de tratamento do capital humano de uma organização, por meio da utilização de 6 processos-chave, são os processos básicos de gestão de pessoas. Com base nesses processos de gestão de pessoas, assinale a alternativa a seguir. Número 1. Processo de agregar. Agregar pessoas compreende atividades associadas à provisão de pessoas para a organização. Número 2. Aplicar pessoas
se relaciona com os programas de avaliação de desempenho da mão de obra. Número 3, recompensar pessoas se relaciona com a criação de condições ambientais e psicológicas para os funcionários. E número 4, desenvolver pessoas abrange o acompanhamento e o controle de atividades realizadas pelo pessoal. Número 5, manter pessoas está relacionada com a oferta de benefícios para incentivar e satisfazer as necessidades colaboradoras. E número 6, monitorar pessoas, envolve as atividades referentes à gestão do conhecimento organizacional. Pessoal, os 6 processos de gestão de pessoas, eu tenho falado muito nisso, tanto lá no curso de questões comentadas, como as dicas que eu tenho ministrado aqui também via YouTube, e também lá no meu canal do Instagram, e em sala de aula, que os processos de gestão de pessoas é um assunto muito importante que tanto a FGV como o CESP têm colocado em prova, né? Então era algo que a gente imaginava que já estava meio batido, né? Estava meio esgotado o assunto, mas ele começou a perguntar novamente. Então nós temos os 6 processos de gestão de pessoas. Começa com o processo de agregar, que trabalha com os programas de recrutamento e seleção, o processo de aplicar, que trabalha com 3 programas, que é a integração, que é chamada de orientação, socialização e ambientação, a descrição e análise de cargos e a avaliação de desempenho. Trouxe gente para fazer parte no processo de agregar, agora eu preciso inserir, aplicar as pessoas na organização. Terceiro processo de recompensar. É o processo de remuneração e benefícios, né, de recompensar o colaborador pelo trabalho que ele realiza na organização. Aí entre os programas de cargos e salários, benefícios, né, as formas de incentivo de remuneração que a organização oferece para todos nós. Número 4, processo de desenvolver. Aqui estão as formas de capacitação, de gestão do conhecimento, de capacitação organizacional. Entre o treinamento e desenvolvimento barra a educação. Não é? O número 5, que é o reter barra manter, está diretamente ligado a criar condições psicológicas satisfatórias para que a pessoa fique na organização. Aí entra os programas de higiene ambiental, qualidade de vida no trabalho, clima organizacional. São processos que têm o objetivo de criar uma condição satisfatória para que você fique, né, com satisfação ou tenha satisfação ao trabalhar nessa organização. E o 6º processo é o processo de monitorar, que são as atividades ligadas a monitorar o desempenho. Não é controlar, não é avaliar, é monitorar o desempenho. Beleza? Então vamos para a questão. Feito aí o relato dos 6 processos, vamos tocar o barco aí nas questões que geralmente estão associadas aos processos de gestão de pessoas. Então, primeira questão, vamos lá. Ele fala aqui, ó, agregar pessoas compreende as atividades associadas à provisão de pessoas para a organização. O agregar pessoas, ele trabalha como provisão ou suprimento também. É o nome desse processo na parte administrativa da gestão de pessoas, digamos dessa forma. Né? Então, o que é o agregar? É prover, é suprir mão de obra para a organização. Aí nós temos o recrutamento e seleção. Então, a primeira alternativa também está certa, porque agregar também pode ser chamado de provisão ou também de suprimento. Número 2. Aplicar pessoas se relaciona com os programas de avaliação de desempenho da mão de obra. Excelente. O aplicar não faz apenas isso, mas o item ele não restringiu as outras atividades. O aplicar ele trabalha com a integração, que é aquela forma de você conhecer a organização antes de fazer parte dela. A descrição e análise de cargos, que é descrever o que você vai fazer e o que você, colaborador, precisa possuir para ocupar esse cargo, descrição e análise de cargos. E a avaliação de desempenho, avaliar o desempenho do colaborador ao longo do período do trabalho que ele realiza na organização. Então, a número 1 e a número 2, por enquanto, estão corretas. Número 3, recompensar pessoas se relaciona com a mão de obra. Recompensar pessoas se relaciona com a criação de condições ambientais e psicológicas para os funcionários. Aí a gente já entende que está errado, por quê? O recompensar ele não está ligado à criação de condições psicológicas. O recompensar trabalha com a parte de remuneração e benefícios. Né? Remunerar é proporcionar benefícios para os colaboradores dentro da organização. E aí, no contexto de trabalho, a gente entende que os programas de cargos e salários e os programas de benefícios organizacionais, eles estão diretamente ligados ao processo de recompensar. Então, o número 3, ele já está errado. Número 4, desenvolver pessoas. Porque aqui no número 3 ele fala criações de condições ambientais e psicológicas. Esse aqui é o de reter, manter, e não de recompensar. 4, desenvolver pessoas abrange o acompanhamento e o controle das atividades de realizadas pelo pessoal. Olha só, pessoal, o número 4,
desenvolver está diretamente ligado à capacitação, né? Treinamento, desenvolvimento, gerenciamento do conhecimento das pessoas na organização em prol de utilização dela no decorrer do ambiente de trabalho, né? No decorrer da proposta de trabalho, no dia a dia de trabalho. Eu vou pegar esse conhecimento do colaborador, que é um conhecimento dele pessoal, mas que por ele estar na organização se torna um conhecimento organizacional, e utilizar em prol da organização, gerenciar o conhecimento. E aí nós utilizamos as ferramentas de treinamento, desenvolvimento e a parte de educação corporativa. Desenvolver pessoas não está ligado a realizar atividades de acompanhamento e monitoração. Acompanhamento está diretamente ligado à avaliação de desempenho. Monitorar é processo de monitorar. Então, o número 4 também está errado. Número 5, manter pessoas está relacionado à oferta de benefícios. Já está errado. Manter pessoas é criar condições psicológicas. E oferta de benefícios é recompensar. Então ele trocou aí, ó, o 3 no 5 e o 5 no 3. Joia? Beleza? E o 6, monitorar pessoas, envolve atividades referentes à gestão do conhecimento. Está errado, porque a gestão do conhecimento a gente entende lá dentro do processo de desenvolver, gerenciar, cuidar do conhecimento dos colaboradores em prol da organização. Então a única alternativa que fica correta é a alternativa 1 e 2, que é a letra, se eu não me engano, A, né? É isso, letra A, onde estaremos aprovados no próximo CNU aí, no início de outubro. Excelente, pessoal. Então são atividades, são aspectos, digamos assim, que costumam bastante aparecer em prova. Então tomem muito cuidado com isso quando vocês forem fazer as questões de prova. E aí, o nosso simulado, você já viu que tem uma surpresa no simulado, né? Geralmente eu faço um simulado de 10 questões. Esse simulado tem 16. Eu coloquei 2 questões de cada assunto aqui no nosso simulado. Então eu já tinha dito isso lá quando eu disponibilizei o material, né? Num videozinho que eu gravei. Inclusive, gravei até antes de começar a aula, para oportunizar já o pessoal ficar no preparo aí desse material, digamos assim. Então tem 16 questões. Geralmente eu coloco uma questão de cada assunto mais relevante, uma questão mais abrangente, digamos assim, mas dessa vez eu quis colocar 2 de cada assunto. Então, primeira questão de gestão de pessoas, então agora a segunda questão também é de gestão de pessoas, daquela parte conceitual da gestão de pessoas. Então vamos lá. Após o estudo minucioso, os consultores identificaram uma disfunção relacionada ao equilíbrio organizacional. Assinale a opção que indica a conclusão que eles chegaram. Vamos lá. Então ele está falando aí, pessoal, do equilíbrio ou da teoria do equilíbrio organizacional. Então nós temos lá, no início da gestão de pessoas, algumas tendências da gestão de pessoas. Primeira tendência que a gente entende é a forma de observar o ser humano, a importância da pessoa dentro da organização. Então essa importância recai sobre olhar para o colaborador e entender ele como parceiro da organização. O que é um parceiro? Que caminha lado a lado, ombro a ombro, de mãos dadas, né? Um ao lado do outro. E aí, por ele entender que você é parceiro, ele te chama de colaborador, porque você colabora com tudo aquilo que você tem para a organização. E eu colaboro com o quê? Com tudo que eu tenho, os meus atributos individuais, como a gente costuma chamar. Então, ao colaborar com os meus atributos, a organização consegue atingir o objetivo e eu também consigo atingir os meus objetivos dentro da organização. Então, a primeira relação de importância que já começa a construir esse conceito de equilíbrio organizacional. E aí, dentro da teoria do equilíbrio organizacional, que é a segunda tendência, nós temos 2 entendimentos, a relação de reciprocidade e o equilíbrio. O que é reciprocidade? É você trabalhar na organização, leva tudo que você tem e espera receber o quê? Algo em troca dela. Joia? Tranquilo? Que é o que ele fala aqui, não é? Equilíbrio organizacional, certo? Lá na questão. Ok? Equilíbrio organizacional. Excelente. E aí, essa relação de reciprocidade ocorre quando eu vou lá para a organização, levo tudo que eu tenho e a organização me recompensa de forma proporcional, de forma condizente. Ao mesmo tempo que eu tenho uma relação de reciprocidade, se mantém a relação de equilíbrio, porque eu vou, na minha relação com a organização, é recíproca. Eu vou lá trabalhar e espero receber alguma coisa em troca. Reciprocidade. Só que essa relação ela tem que ser equilibrada, tem que ser proporcional, tem que ser condizente. Porque senão gera desequilíbrio e gera insatisfação, gera eu pagar o colaborador e não ter o retorno esperado, ou você ir lá proporcionar muito que sabe e não ter a recompensa esperada devolvida. Então aí gera uma série de fatores que começa com a insatisfação, que pode acontecer até o desligamento do colaborador, e não é o objetivo da gestão de pessoas, né? Então o que é o equilíbrio organizacional? É você levar tudo que você tem de atributo individual. O que são os atributos? É o conjunto de capacidades, conhecimentos, habilidades, experiências, atitudes,
né, formação que eu tenho e levo para a organização. Então, tudo que eu tenho e levo para o CNU, eu espero que o CNU o quê? Me recompense de forma proporcional. Se essa relação de proporcionar os meus atributos e ter a recompensa de forma proporcional, garante o equilíbrio organizacional na organização. Então, eu estou levando exatamente tudo aquilo que a organização tem e ela está me recompensando de forma o quê? Proporcional. De forma recíproca, de forma condizente. Tranquilo? Beleza? Então, isso é o equilíbrio organizacional. Vamos entender lá na questão. Ele fala que na questão, os consultores perceberam o quê? Uma disfunção. Então, se é uma disfunção, é um desequilíbrio. Então, o equilíbrio ocorre quando eu levo tudo que eu tenho e a organização me recompensa de forma proporcional. Se é um desequilíbrio, tem alguma coisa mais pesada do outro lado. Ou eu levo muito conhecimento e sou recompensado de forma desproporcional, ou eu levo pouco conhecimento e estou sendo recompensado de forma muito proporcional. Ok? Então é um desequilíbrio, é uma disfunção. Então, letra A, sistema interno não está interagindo com o sistema externo. Não tem nada a ver na questão isso aí. Isso aí não tem nada a ver com o equilíbrio organizacional. As forças atuantes no setor estão promovendo uma rivalidade predatória. Rapaz, tá parecendo coisa de National Geographic aí, não tem nada a ver também não. B, tô tomando uma água aqui. B, o payback do final do período não é compatível com o investimento planejado. Pessoal, isso aí é uma relação de investimento. Payback, eu até me corrija aí o pessoal, e peço até desculpas aí para o pessoal que é dessa área, né? Payback é o investimento que você coloca no final e espera receber algo lá no início e espera receber algo no final. Né? É a relação de payback. Não tem muito a ver com o equilíbrio organizacional. Beleza? Letra D. As recompensas da organização não são proporcionais às contribuições dos colaboradores. Tá aí, ó. Tá aí. Equilíbrio organizacional. As recompensas da organização não estão sendo proporcionais às contribuições dos colaboradores. Olha só, ele não falou qual é o lado que está problemático. A recompensa pode ser o quê? Muito, ou melhor, a recompensa pode ser muito e a colaboração pode ser pouco. Não estão proporcionais. Então a recompensa deveria baixar mais. Ou é o contrário, ou a pessoa está colaborando muito e a recompensa não está proporcional a essa colaboração. Ele não deixou muito claro, né? A gente sempre leva para o lado da organização. Aí eu tô lá trabalhando, né, pra caramba, que nem eu fiz um vídeo um dia desse lá no meu Instagram, que nem um cavalo, e aí você não é recompensado de forma proporcional. Geralmente a gente costuma levar essa situação para esse lado, mas nem sempre é, beleza? Nem sempre é essa relação, ok? Às vezes, você leva pouca contribuição e a empresa te paga mais do que deveria. Joia? Professor, você tá do lado da organização? Não, mas pelo contrário, estou fazendo só a gente refletir, porque pode ser que caia uma questão nessa proposta, e aí a gente precisa entender que a disfunção pode ocorrer dos dois lados, beleza? Claro que a organização, né, se eu for levar para o nosso lado aqui, ela sempre paga menos, ela tem que pagar mais, né? Muito mais. Esse setão, seisão, oitão aí do CNU tinha que ser no mínimo triplo, beleza? Mas vamos buscar isso aí. Vamos lá, avançar. E aí a parte final, a letra E, né? Os conflitos organizacionais estão gerando um burnout técnico, ou um burnout técnico, dependendo do teu idioma. Não tem nada a ver aí com a nossa relação de trabalho. É claro que o estresse excessivo no trabalho, que é a síndrome de burnout, ou burnout, dependendo do teu idioma, é porque você fala os dois. É porque uma vez eu fui corrigido em sala, era uma pessoa que era de fora, e ela falou, professor, é burnout, tal, burnout. Beleza, tá? Estresse excessivo do trabalho, já cabe. Lembrando a gente que tem que atender todos, não tem jeito. E aí, pode ser que isso aí, né, ao longo do tempo aconteça. Eu trabalho demais aqui, não sou recompensado de forma proporcional. Pode ser um resultado, um possível resultado de uma insatisfação. Não é claro que isso pode acontecer, mas não é o caso aqui. Isso aí poderia ser lá em qualidade de vida, lá em comportamento organizacional, falando da relação de insatisfação dos colaboradores, mas não é o caso aqui nessa questão. Aqui é exatamente as recompensas não estão proporcionais às contribuições ou as contribuições não estão proporcionais às recompensas. É exatamente a alternativa D de domingo, né? Eu não me lembro que dia 6, né? Dia 6, deixa eu olhar aqui na agenda rapidinho. Dia 6, toda vez eu me enrolo por conta das datas dos concursos, né? Então vamos lá, dia 5, não é dia 6. Dia 5. Então lá no dia 5, domingo, dia 5, será a última vez que tu vai entrar para fazer uma prova. Pelo menos eu acredito.
Ah, professor, eu quero fazer outras provas. Não, aí você, claro, sim, eu estou falando uma última prova não aprovada. É a última vez que você vai passar por uma porta no domingo e fazer uma prova de concurso não aprovado. Vai passar nesse, aí depois você vai escolher fazer o concurso que quiser. Já estão aí na expectativa de um concurso da Câmara dos Deputados, um novo concurso, né? Porque teve 10 anos de um concurso para o outro. O último, se eu não me engano, foi 2022, o outro foi. E antes dele foi 2012, aí depois veio o do Senado, que foi 2013, e aí agora 2023. Então não precisa 10 anos para ter concurso, né? Então é um bom concurso também, vale muito a pena. E já está se preparando aí, lá tem um cargo já previsto, né? Analista legislativo administrativo, que é o nosso cargo, né? Que é exatamente o bloco 5 do CNU. Então já aproveita aí esse material, que pode ser que seja FGV novamente, ou pode ser o CESP também, não sei. Acredito que não vai fugir de outra banca, acredito que vai ser uma briga boa entre as duas, pode ser que seja a FGV, como foi da última vez. E aí você já se prepara, né? Exatamente para esse concurso. Vamos avançar para a questão 3. Excelente. Então tá lá, questão 3. Vamos avançar, nós temos 16 questões ainda para fazer. 16 não, né? Agora só temos 13. Né? 14, né? Porque a 3 a gente ainda vai fazer agora. O risco de limitar a inovação e reduzir a diversidade na cultura organizacional deve ser considerado quando uma empresa adota como estratégia de recrutamento para o preenchimento da vaga o modelo interno, externo, psicográfico, por colocação ou por classificação. Pessoal, a gente já mudou o assunto. A gente fez 2 questões de gestão de pessoas, agora 2 questões de processo de agregar, que é recrutamento e seleção que está previsto no edital, depois 2 questões de processo de gestão de desempenho, depois 2 questões de liderança, 2 questões de motivação, e a gente vai caminhando assim. 2 questões de gestão de conflitos, 2 questões de cultura, 2 questões de gestão de competência, e a gente finaliza 16 questões. Então a gente já entrou agora em recrutamento e seleção, ou seja, no processo de aplicar, ou processo de agregar, que é chamado provisão e suprimento. Nessa questão ele está falando sobre uma limitação, uma desvantagem, ok? Do processo de que, para preenchimento da vaga, eu preciso fazer um recrutamento, ó, como estratégia de recrutamento. E nós só temos 3 tipos de recrutamento: interno, externo e o misto. Você vê que o misto ele nem coloca na questão. Eu canso de falar isso em sala, mas eu canso mesmo de falar isso em sala. Né? E às vezes a pessoa está lá, dormindo, e o pessoal presta atenção nisso aqui, aí o pessoal acorda. Tomem cuidado com o recrutamento misto em prova. Muitas vezes a própria banca exclui o recrutamento misto. É o caso da questão. Ele poderia ter colocado misto ali, mas ele não colocou. Ele colocou outras coisas que não tem nada a ver com recrutamento no ambiente de trabalho, não é? Para te confundir, mas não colocou misto. De vez em quando eu olho para baixo, que é porque eu estou mudando o slide, tá, pessoal? Então não se incomode, não. E aí, qual é o tipo de limitação, qual é o tipo de recrutamento que limita, né, trazer pessoas com diversos conhecimentos, diversas experiências, com esse mosaico de atributos que nós temos no mundo? Qual é o tipo de recrutamento que limita isso? Só pode ser um interno, recrutamento interno. O recrutamento interno, ele impede, ele bloqueia a entrada de novas ideias, novas contribuições, novos mundos, novas experiências. Ele impede a entrada, ok? O tipo de recrutamento interno, ele tem essa desvantagem, essa limitação de bloquear a entrada de novas ideias, novas motivações, novos exemplos de mundo e assim por diante. Então, o tipo de recrutamento que tem essa desvantagem, né, de limitar a inovação, reduzir essa questão de diversidade, de trazer pessoas com conhecimentos diferentes, é o recrutamento interno. Recrutamento misto é aquele que atrai pessoas de fora. Então, se atrai pessoas de fora, é o tipo de recrutamento que introduz sangue novo, introduz novos conhecimentos, novas capacidades, novas contribuições na organização e assim por diante. E aí ele vem com essa outra lista aqui, psicográfico por colocação e por classificação. Psicográfico não tem nada a ver, tá? Embora com certeza, em algum momento você está psicografando alguma coisa em sala de aula lá, né? Mas não é o caso aqui do recrutamento. E aí vem por colocação e classificação. Por colocação e classificação, nós fizemos até uma questão dessa num simulado que eu fiz anterior aí, com 10 questões, bem mais atrás, que também está disponível aqui no canal do YouTube. A correção dele, é claro, mas o material acredito que só está no Telegram.
Mas caso você tenha interesse, me manda aí um e-mail ou direct que eu te disponibilizo esse primeiro simulado. Nós fizemos uma questão lá que falava das formas de tratamento, do poder decisório e as formas de tratamento no recrutamento, na seleção de pessoas. E aí tem colocação, seleção e classificação. Não tem nada a ver. Aqui ele está perguntando de formas de recrutamento. Ele deixa claro isso lá na questão. Beleza? Tranquilo? E aí essa questão de colocação e classificação é a colocação, existe um candidato para uma vaga, então você o coloca. Seleção, existem vários candidatos para uma vaga, aí você compara, escolhe e indica apenas aquele que apresenta o perfil mais compatível. E classificação, são vários candidatos para várias vagas, você faz um hall de classificação. Seria isso, é forma de tratamento da seleção, não tem nada a ver aqui. Aqui ele está falando, deixando muito claro ali na questão, que são as formas de recrutamento. E vamos para a questão 4 agora. Vamos lá. Questão 4. Associe os modelos de processo seletivo de funcionários às situações listadas a seguir. Ó, pronto aí, ó. Uma questão de... Legal, eu fiz uma outra... Eu nem me lembrava que eu tinha colocado, porque eu tinha colocado seleção aqui. Então, eu tinha colocado uma outra questão de forma de tratamento no simulado anterior e trouxe essa outra nova aí, outra questão diferente. Então, aí são as formas de tratamento da seleção. Você está vendo que a questão é de 2024, então tomem cuidado muito com esse tipo de assunto que a FGV tem colocado, ela tem dado essa característica para a gente, né? Então, vamos lá. Questão 4. Número 1, né, que eu já li. Associe os modelos de processo seletivo de funcionários às situações listadas a seguir. Número 1. Há somente um candidato para uma vaga, inviabilizando a possibilidade de rejeição. Então, qual é o tipo de modelo de tratamento que tem um candidato em uma vaga? É a colocação. Você tem um candidato para uma vaga, você o coloca no cargo. Não há como rejeitar esse candidato único. Então, a número 1 fala sobre colocação, que é a letra C. Já dá para matar a questão? Já dá para matar a questão. Alternativa E aqui, ó. Número 1, letra C. Mas nenhuma outra alternativa fala que 1 é letra C. Aqui na A fala que é A, na B fala que é A, na C fala que é B, na D fala que é B. Então, a letra E, já vou até deixar classificada aqui, é a alternativa correta. Muitas vezes você consegue matar uma questão rapidinho fazendo dessa forma, né? Lembrando que tem que ter certeza. Então, aí a gente tem certeza e está tudo certo. Vamos avançar aí. Então, número 2. Há vários candidatos para apenas uma vaga, fazendo com que todos os que não forem aprovados sejam rejeitados. Então, se há um candidato para uma vaga, nós temos apenas um modelo de quê? De seleção. 2, letra A, tá aqui, ó, seguindo a nossa alternativa correta. E a 3, há vários candidatos para várias vagas. Então, classificação, letra B. 3 é a letra B. Joia? É algo muito simples e direto, costuma aparecer bastante em prova, então tome cuidado. Né? Colocação, candidato para uma vaga, não há como rejeitar esse candidato único. Ah, professor, mas e se? Tu lembra que eu sempre falo, aqui não tem se. Aqui não tem possibilidade. Por quê? Se a gente entrar no campo das possibilidades, não tem alternativa correta. Aqui a gente tem a teoria que nos ajuda, que nos dá embasamento para responder as questões. Eu estou aqui na 4ª questão, não estou falando nada da minha cabeça até agora. Eu estou falando exatamente aquilo que a teoria fala, nem mais, nem menos. Beleza? Tranquilo? Ah, professor, mas e se o candidato não tiver experiência? Voltando aí ao e se. Ah, se ele não tiver experiência, a gente proporciona a experiência. Ele tem alguma coisa que o cargo exige para chegar até ali, porque senão ele não tinha nem sido recrutado. Ah, ele foi recrutado porque ele tem um curso de física. Não é de educação física, de física. Experiência em energia nuclear. Ou melhor, ele tem um curso formado, certificado de física, com uma pós-graduação em energia nuclear, outro certificado. Mas ele não tem experiência prática. E aí o que você faz? Você pega esse cara, porque ele tem o certificado, e coloca ele no cargo. A experiência ele vai proporcionar. Ele vai construir ao longo do tempo. Porque às vezes você está precisando da pessoa por conta da classificação da carreira dela. Porque você não tem um cara para assinar, por exemplo, um documento. Porque não tem físico. E aí você contrata. Entende? No IC fica complicadíssimo. Diversas possibilidades. Eu me lembro que uma vez, há muitos anos atrás, eu prestava... ajudava ali o pessoal de um recrutamento, de uma área de gestão de pessoas, né, de uma universidade. Eu trabalhei um certo tempo atrás. E aí o pessoal estava com dificuldade de achar... Eu não me lembro o nome do cargo, meu Deus. Peço até desculpas para vocês, não tem tanto tempo. Que é auxiliar consultório dentário. Pronto, o cargo era esse, auxiliar consultório dentário. Eu me lembrei aqui da ficha de vaga. E, cara, não tinha.
Tava difícil de arrumar. E aí tinha uma moça, se eu não me engano, ela era da conservação e limpeza da universidade. E ela foi lá com humildade, sossego total. Inclusive, eu fiz assim para entrar no mercado de gestão de pessoas. Eu também bati na porta de uma RH, de uma instituição de grande porte. Falei, cara, eu não tenho muita experiência não, mas eu tenho vontade de aprender. E aí eu entrei como estagiário, depois eu fui, né, seguindo carreira lá dentro, e aí já fui para a área de docência e estou aí até hoje. Tem mais de 16 anos que eu estou nesse ramo, até mais do que isso, para falar a verdade, de docência, acho que 18, contando com cursinho. E aí ela bateu lá na porta e falou assim, ó, eu não tenho curso de auxiliar consultório dentário, mas lá perto da minha casa tem uma instituição, inclusive essa instituição hoje ela é grande porte, lá em Taguatinga Sul, no início de Taguatinga Sul, não me lembro o nome da universidade, que virou faculdade agora, mas de repente ela fazia, era LS Enfermagem, eu acho que era esse o curso que tinha lá. Hoje virou faculdade de enfermagem, faculdade LS Enfermagem, não sei. Não estou ganhando royalties, não conheço as pessoas que trabalham lá, mas eu me lembro que tinha um curso lá de técnico em consultório dentário. E ela falou assim, eu estou disponível até fazer o curso do próprio bolso para concorrer a essa oportunidade, porque a gente não estava conseguindo achar o candidato. Não tinha. Ou tinha e as pessoas não se interessavam pela remuneração, às vezes, do cargo, porque lá a gente tinha uma característica muito grande, era colocar tudo no anúncio. Desde a remuneração aos benefícios, para que a pessoa que fosse já soubesse. Não fosse enganar, vou lá ver qual é. Não, vai já sabendo, para não perder tempo nem dela nem nosso. E aí eu me lembro que, a princípio, o pessoal não concordou, falou, não, a gente não vai dar tempo e tal, não sei o quê. E aí ele devolveu a vaga lá desculpa até estar falando sobre esse evento com vocês aqui, é coisa rápida, já vou terminar. A gente devolveu a vaga para a direção do curso de odonto da universidade, e aí a gente sugeriu que ela conversasse com a diretora do curso. Ela bateu lá e conversou, achei super bacana, assim. E ela mereceu estar lá. E aí ela bateu na porta da diretora do curso de odonto e falou sobre isso. A diretora falou, não, pode contratar ela, que aos poucos a gente vai dando um pouco de experiência para ela. E além do curso que ela fizer lá, a gente vai proporcionar um outro curso para ela aqui, que é mais básico, né? Lá ela teria todo o know-how. E aí a gente proporciona para ela, porque ela tinha que comprar as próteses, né? Para a pessoa estudar e tal. Parecia, era quase um curso de odonto, mas assim, técnico, né? Digamos assim. Desculpa o pessoal do odonto, não estou né, inferiorizando aí o que vocês estudaram ao longo dos 5 anos lá de graduação, porque o curso técnico é um pouco mais rápido, né? E aí, a diretora até falou, não, até esse material a gente proporciona para ela, ela não vai precisar comprar. A única coisa que ela vai fazer é pagar o custo do bolso dela, né? E aí a gestão de pessoas fez essa ponte, né, com a direção do curso e ela foi colocada no cargo. Ela não tinha experiência, não tinha nem o conhecimento, mas pela garra, pela vontade, pela atitude dela, que às vezes até falta da gente, ela foi colocada no cargo. Achei super bacana. Eu tinha esquecido desse exemplo. Não sei por que eu me lembrei disso. Agora que me veio à cabeça. Né? Foi por conta do IC, né? Eu fui falar do IC. Exato. Não me lembro, já tinha tempo. Eu quase nunca falei esse exemplo em sala. Vou até retomar ele novamente quando alguém perguntar sobre esse IC aqui na colocação. Beleza? Então, a gente já finalizou aí a questão 4, embora eu enrolei bastante aqui para falar sobre um exemplo que eu vi na prática organizacional há certo tempo atrás. Então, vamos para a questão 5, professor. Vamos, professor, só 30 minutos já de conversa aqui, rapaz. Tá pensando que eu tenho todo o tempo do mundo? Não, vamos lá, vai dar certo. 5. Embora tenha sido muito utilizado no passado, o método de gestão de desempenho, conhecido como método das escalas gráficas, perdeu espaço com o advento de métodos mais modernos, considerados, em geral, menos problemáticos. Entre as desvantagens que o método escala gráfica possui, é correto citar o fato de que tomando água como você deve estar tomando aí também. Gente, é uma coisa que eu tenho falado muito em questões de múltipla escolha. Cara, não discuta com o enunciado. Ele fala um monte de coisa aqui no enunciado e uma coisa totalmente equivocada. Que o método de escalas gráficas perdeu espaço com o advento de métodos mais modernos. Pode ser que ele tenha perdido espaço, mas ele ainda é considerado até hoje o método mais utilizado, de mais fácil construção e mais abrangente. Tanto é que, quando você utiliza a metodologia incidentes críticos,
pesquisa de campo, autoavaliação. O formulário que a gente utiliza, muitas vezes é escala gráfica. Ah, mas é a pessoa que está preenchendo, né, a avaliação dela, a autoavaliação, massa, mas o formulário, o papelinho lá, é escala gráfica. Escala gráfica é um método de mais fácil utilização na prática. Ele é tão fácil que até as próprias ferramentas de gestão de pessoas sugerem o método de escalas gráficas. Entende? Então, já falei das vantagens. Ele pediu o que aí na questão? A limitação, a desvantagem. Então, vamos avançar aqui. Ó. Letra A é um método considerado trabalhoso e que demanda alto investimento. É errado porque ele é um método de fácil construção. Letra B, em função da sua complexidade. É errado, é de mais fácil construção. Letra C, dificulta a comparação dos resultados em caso de avaliar diversos funcionários. É errado. Ele é um método que vai me dar lá o dupla entrada, lembra lá? A planilha. Aí tem produtividade, o primeiro fator. Aí vem nas colunas, excelente, ótimo, bom, regular e péssimo. Cara, fácil de comparar. Ah, um colaborador, quantos colaboradores foram excelentes esse mês ou esse semestre? Quantos foram bons, quantos foram péssimos? Ninguém. Dá para comparar, embora a gente não compara a avaliação de desempenho de um colaborador com a de outro. A gente compara a avaliação de desempenho que você ofereceu no cargo que você foi contratado. Comparar a avaliação de um colaborador com a de outro, né, avaliado, é chamado efeito contraste, é um viés cognitivo, é um erro ou vício no processo de avaliação. Joia? E aí vem, dificulta a comparação dos resultados em caso de avaliar diversos funcionários. É errado. Letra D, considera apenas os aspectos extremos, aí é incidentes críticos, né? Não é escala gráfica, a alternativa D. Incidentes críticos é aquele método que o avaliador observa e registra apenas o desempenho crítico positivo e o desempenho crítico negativo do colaborador. A média ele não leva em consideração. Então, essa alternativa D não tem nada a ver com escala gráfica. É incidentes críticos. Aí vem a alternativa E de estaremos aprovados no CNU aí no dia 5. Quinta questão, dia 5, alternativa E. Isso não podia ser um presságio melhor. Favorece a ocorrência de efeito de generalização na avaliação por parte do avaliador. O que é o erro da generalização? É o chamado conhecido efeito halo/efeito Horn. Eu tenho até uma explicação desse erro, criado pelo Eduardo Thorndike lá no início do século passado, ali nos primeiros, né, na primeira década entre a primeira e segunda década do século passado, falando sobre o efeito halo/efeito Horn. Tem lá no meu Instagram até um vídeo sobre isso. Caso você não tenha assistido, assista. Caso você goste, deixe o seu like. Caso você goste mais ainda, deixe seu comentário. Caso você goste mais ainda, compartilha para quem precisar daquela informação. Então, o que é o efeito halo? Efeito halo/Horn. É eu levar em consideração apenas um aspecto no desempenho da pessoa, no qual ele se destaca, halo, ou apresenta um desempenho inadequado, Horn, halo positivo, Horn negativo. O que eu faço a partir disso? Eu generalizo esse aspecto que eu destaquei para todos os outros fatores, sem avaliar cada fator de maneira separada, ou de maneira pontual, ou de maneira individualizada. Ou seja, se a pessoa é excelente produtividade, eu coloco excelente para tudo. Achando que o excelente produtividade, por ela ser excelente produtividade, ela vai ser excelente em tudo. Em organização, em pontualidade, em assiduidade, em relação interpessoal, em dinamismo, em proatividade e assim por diante. Ou a pessoa é péssima em produtividade, eu pego o péssimo dela e generalizo para tudo. Coloco o péssimo em organização, em dinamismo, em relação interpessoal, em comunicação, em pontualidade. Como se ela fosse péssima em produtividade, fosse péssima para tudo. E aí é chamado o erro da generalização. Quando se generaliza um aspecto positivo, é chamado halo. Quando se generaliza um aspecto negativo, a gente chama de Horn. Beleza? Porém, se cai o conceito todinho, ocorre quando o colaborador leva em consideração apenas um aspecto no qual se destaca ou apresenta o desempenho inadequado, aí o gestor generaliza esse aspecto sem avaliar cada de maneira separada. E ele falar que é alocado, que o conceito grandão, lá no início, era chamado apenas de efeito halo. E aí, com o passar do tempo, a gente colocou o efeito Horn, de chifre, né? De coisa ruim, negativo, para classificar a generalização do aspecto negativo. Então, se ele colocar o conceito grandão e falar halo, cabe, sem problema nenhum. Agora, se ele colocar o conceito grandão, todo geral, e colocar Horn, errado. O Horn é apenas para negativo. Beleza? Então, isso não podia ser diferente. A alternativa aí, como nós falamos, dia 5 de outubro, você irá fazer a prova do CNU. E a alternativa E é a alternativa da questão 5, que estaremos aprovados na prova do CNU. Presságiozinho aí. Vamos avançar. Número 6. Juliana, supervisora geral de uma ONG no bioma Cerrado, recebe a incumbência de avaliar os funcionários sob sua supervisão.
Na hora de avaliar o funcionário Ricardo, pelo qual nutre grande admiração devido à sua simpatia, e pode acontecer, Juliana acaba por avaliá-lo com nota máxima em todos os quesitos. Impressionada por essa característica marcante do rapaz, é correto afirmar que, ao avaliar Ricardo, Juliana incorreu em uma distorção da percepção conhecida como, presta atenção, o cara é simpático. Ele é simpático. Simpatia é uma característica o quê? Positiva, bacana. E aí o que ela fez? Pegou o simpático dele e colocou o máximo para todos, sem avaliar todos os aspectos de maneira separada. Nós estamos falando do erro da generalização chamado efeito halo. Por que é halo, professor? Porque ela está dando nota máxima para ele, para todos os outros quesitos, devido a uma característica positiva chamada simpatia. Beleza? Tranquilo? Joia? Ótimo, excelente. Então, só pode ser a alternativa aí, ó, C, de estaremos concursados em breve. Professor, comenta um pouquinho sobre cada um desses aqui. Pessoal, a maioria dos outros aí, a gente não tem classificado lá na literatura, beleza? Sobre, por exemplo, ancoragem. Ancoragem é um viés cognitivo ligado dentro da psicologia, aquela pessoa que é presa a um conceito, a uma característica do passado, e ela não consegue ultrapassar isso, né? Ancora. Ela ancorou ali. Okay? Eu ancorei naquele relacionamento, ancorei naquele sofrimento, ancorei naquela preocupação. Né? E aí não consegue lidar com isso. Tem nada a ver aqui. Viés de disponibilidade. Pessoal, não classificado, não tem uma... Se eu for inventar aqui, não há necessidade nenhuma, porque você vai errar na prova, e isso aí não significa nada pra gente. Efeito halo, ok. Efeito Hoare, que seria o lado negativo. Se tivesse o exemplo negativo aqui, seria a alternativa D e não a C. Porém, como ele está falando da simpatia, que é uma característica positiva, e deu nota máxima para todos os outros aspectos, só pode ser positivo o halo. E o framing, né, que ele coloca aqui como triagem e tal, mas que também não tem nada a ver. O framing é fragmentação. Eu não sei se você já estudou um pouco, ou leu um pouco, ou já ouviu falar sobre a física quântica, né? Tem vários conceitos, e um deles que o pessoal da física quântica costuma falar bastante é o tal do papel do observador, que é o mesmo fenômeno sendo observado por pessoas diferentes, tem significados, características diferentes, ou seja, a gente fragmenta em vários outros aspectos. O mesmo azul que você está vendo é o mesmo azul que eu estou, né? Então, falando da minha Mona Lisa aqui, que é... uma vez perguntaram para mim, professor, o que esses quadros aí atrás são? Quebra-cabeças que eu monto com meu filho. E aí a gente vai colando aqui, aí tem aqui o grito, né? Tem o autorretrato do Vincent van Gogh. Aí aqui é uma ideia do Tesla, um brinquedo que o meu filho ganhou do Tesla, e aí ali mostra a questão da energia, né, que o Tesla criou. Aí tem vários aí, Noite Estrelada, Santa Ceia, a Universidade de Atenas, é o beijo de Glump. E aqui em cima, nem me lembro qual que é aquele ali em cima. Ah, ali em cima é o grito da independência do Brasil, né, que tá lá esqueci o nome, lá em São Paulo, no museu, no MASP, né? Aí a Mona Lisa, que eu tava falando dela aqui, tá aqui a Mona Lisa. Você observa na Mona Lisa, você observa que ela tá às vezes, deixa eu até olhar de novo, que ela tá com um sorriso meio falso. Tem uns que olham e falam que ela não está sorrindo, que ela está séria. Então, o mesmo fenômeno observado por pessoas diferentes tem significados diferentes, framing. Beleza? Tranquilo? Ótimo. Então, muita gente aí, ó, gosta dos meus quadros, outras pessoas falam que os quadros, né, são obras aí legais. E vamos seguir. 7. A liderança é a capacidade. Pronto, então fizemos aí 2 de gestão de pessoas, 2 de recrutamento, 2 de recrutamento e seleção e 2 de gestão de desempenho. 7. Vamos entrar em liderança. Letra A. A liderança é a capacidade de influenciar e guiar indivíduos ou equipes para alcançar objetivos comuns. Envolve comunicação eficaz, tomada de decisão, empatia e habilidade de motivar e inspirar os outros. Assinale a opção que apresenta o tipo de liderança em que o líder deixa o grupo à vontade e não participa das decisões. Gente, é muito fácil. Até agora nós fizemos 6 questões. Não estamos nem na metade ainda. Daqui a pouco a gente chega na metade do negócio. Você lembra da teoria? Ou melhor, você lembra da teoria, você consegue acertar a questão com tranquilidade. Beleza? Ah, professor, não lembrei da teoria. Tenta assimilar a ideia. Tenta ali, por eliminação, acertar a coisa. Então, nós temos diversos conceitos de liderança. Nós temos um conceito de liderança
e diversas teorias com as suas características. Dentro dessa proposta da liderança, que é a capacidade que eu tenho de influenciar o outro colaborador, e essa capacidade ela é desenvolvida, aprendida, né? Chama-se capacidade, é um potencial que eu posso adquirir. Ok? Então, a capacidade que eu tenho para influenciar um outro colaborador. Ou melhor, capacidade, um potencial que eu adquiri. É isso? Que se torna uma habilidade minha. Então, a liderança é a capacidade que uma pessoa tem para influenciar outras, ok? Na busca de objetivos, organizacionais ou fora dele. Não tem nenhum problema. A gente classifica como organização aqui que estamos falando de gestão de pessoas dentro da organização. Então, essa capacidade é um potencial que você pode adquirir. Porém, nós temos uma construção de teorias que vai desde teoria dos traços, que é aquela capacidade, que é aquele atributo, né, que você nasceu predisposto para, que são características de personalidade, características pessoais, até hoje passando ali por comportamentos, situações, de falar de uma liderança de carisma, que sempre existiu ao longo da história. E aí, nessa questão, ele fala qual é o tipo de liderança que deixa a equipe à vontade. Aí ele fala autocrático. Errado. Autocrático é o tipo de líder centralizador. Ele não deixa ninguém à vontade. É uma liderança mais tradicional. É um cara que está ali, ó, cobrando resultados. Cobrando a execução do trabalho. B, liberal. Aí vem liberal, laissez-faire. É uma aluna minha que é tradução francês. Ela fala, professor, pode falar o laissez-faire. Porque no final é assim mesmo. Laissez-faire. Não é? Liberal, laissez-faire ou permissiva. É o tipo de liderança em que o líder deixa você totalmente à vontade. Liberal, libera geral, totalmente livre. Então só pode ser a alternativa de B, de boletos pagos aí pelo CNU no futuro. Democrática. O que é democracia, pessoal? É você ter o poder de participar. Participo, mas não decide. Ok? Ah, vamos participar aqui do aumento do nosso cargo. Ah, eu vou aqui colocar na minha cédula aqui 20%, aí você coloca 35%, outro coloca 50%, outro coloca 15%. Aí no final a organização decide, vai dar o aumento, mas dá 5%. Democrático, atendeu, né? Atendeu o pessoal, não atendeu o que você gostaria, mas atendeu o que poderia. Fez uma média ali dentro daquilo. Então, democracia, né? Eu tomo as decisões em conjunto. Joia? Aí vem transformacional, ou melhor, transacional, que gera aquela relação de recompensa, e situacional, que depende da situação. Não é? Da situação, do momento, da experiência, do que ocorre ali na situação corporativa. Beleza? Então, liberal, alternativa correta, letra B, de boletos pagos pelo CNU. Estamos aí na questão 8. Agora sim chegamos à metade do nosso simulado. Tá aí, pessoal. Um simulado bem, bem elaborado. Cara, eu gostei bastante de ter feito com vocês esse simulado. Espero que atinja o objetivo, espero que você goste. Né? Deixe o seu like aí no YouTube, né? Ou manda alguma coisa lá no Instagram para eu saber que vocês estão alinhados comigo aqui, que estão assistindo. Né? Até para que eu consiga e faça mais vezes isso, né? Porque se de repente quase ninguém assiste, quase ninguém visualiza, né? Quase ninguém, eu acredito que não deve estar ajudando. E aí se para de fazer isso, né? E aí faz outra coisa, claro. Mas vamos lá, o objetivo é ajudar todos nós, todos vocês, a esse caminhar que não é fácil. E eu sei como é. Vamos lá, questão 8. Ao buscar um novo profissional para liderar sua equipe de vendas, a empresa XYZ mudou minuciosamente o histórico dos candidatos ao cargo, visando a identificar aqueles que já possuíam características próprias para a liderança, partindo do princípio de que essas habilidades não poderiam ser aprendidas. Diante da situação apresentada, assinale a opção que apresenta a teoria da liderança que fundamentou a decisão da empresa XYZ na escolha de seu novo funcionário. Essa questão, quem está me acompanhando aí, eu já falei ela várias vezes. Eu acredito que ela deve estar até no outro simulado, mas eu fiz questão de colocá-la aqui nesse também. Acredito que ela também está lá no Instagram como comentário, né? Tem lá uns comentáriozinhos que eu coloco, né, por escrito, de questões, em post. Por que eu quis trazer essa questão? Porque ela fala de uma teoria que sempre está na prova de concurso quando o tema é área administrativa, que é a teoria dos traços. Não é? A gente não costuma falar muito da teoria dos traços. Dentro da evolução da administração e até mesmo da administração pública, nem se fala da teoria dos traços. Se fala de carisma,
Se fala de liderança autocrática, se fala de liderança situacional, né, que vai tentar dançar conforme a situação, mas não se fala disso aqui, ó, de liderança dos traços, ok? Por quê? Aqui, ó, partindo do princípio que essas habilidades não podem ser aprendidas. E aí ele fala outra coisa aqui, ó, visando identificar aqueles que já possuíam características próprias da liderança. Então eu tenho características próprias da liderança. Nasci predisposto para. Nasci com as características da liderança. E por elas não serem desenvolvidas, não serem aprendidas, eu já tenho, desde nascença, desde berço, essas características. Então, quando se fala da teoria dos traços, eu vou até já marcar a questão aqui, quando se fala da teoria dos traços, muita gente às vezes até fica um pouco perdida, porque a gente fala que a liderança hoje é uma característica aprendida, é verdade. Hoje nós temos a liderança como uma característica aprendida. Porém, digamos que você vá ali num curso, eu gosto muito desses cursos, pessoal que me conhece sabe, curso de palestra de final de semana. E aí você compra, isso aqui é um livro falso, tá? Você compra, faz o curso, e aí compra o livro do curso Como Ser um Líder 2.0 Mega Blaster Combo Plus Platinum Diamante em uma semana. Não, em uma semana foi muito, né? Em 3 dias. Porque você fez o curso sexta, sábado e domingo. Sexta, final da tarde, início da noite. Sábado, o dia todo. Domingo, o dia todo, às vezes só pela manhã. Até o meio da tarde. E aí você lê o livro. E aí depois disso você é um líder 2.0. A liderança é aprendida, mas não assim. Porque você pode até fazer o curso, pode até saber vários conceitos legais, mas não significa que depois do curso você será líder bem-sucedido. Ok? Então a gente ainda tem a teoria dos traços como característica marcante presente na liderança. Nós temos um conceito de liderança que fala que é algo que você pode desenvolver, que é uma capacidade, um potencial que você pode adquirir, que se torna uma habilidade. Mas nós temos a teoria dos traços do início do século passado que fala que as pessoas nascem com as características da liderança, elas não são desenvolvidas. Uma característica hoje que a gente costuma classificar e tem o nome teoria, ou melhor, liderança carismática. Carisma, tem gente que tem gente que não. A pessoa nasce com carisma. É dela, não é desenvolvido. Aí tem um estudo em Harvard, né, que eu já até pesquisei sobre isso e li, e tinha esse artigo no celular e sumiu, mas eu tenho ele nos materiais aqui, que fala sobre um desenvolver do carisma. Mas isso ainda não está amplamente difundido. Mas a gente entende que o carisma é algo que a pessoa tem. Tem gente que tem gente que não. Pô. Tem gente que vai tentar ser igual o carismático, vai ser chato pra caramba. Insuportável. Ninguém vai aguentar. Então a teoria dos traços ainda existe. Tomem cuidado com ela porque ela cai em prova. Nós temos conceito de liderança e teorias. Uma coisa é conceito, outra coisa são teorias. Cada teoria defende a sua proposta. A teoria dos traços defende que a pessoa nasce predisposta para. Teoria comportamental nasce que a pessoa aprende comportamentos específicos. Aí vem a Universidade Mística de Ohio, né? Orientado para a tarefa ou para a iniciação, orientado para as pessoas ou para a consideração. Aí vem teoria situacional, modelo de Fiedler, Hersey Blanchard, né? Robert House e etc., que fala, de uma forma geral, é claro, né? Que o líder, né? Ele vai, diante da situação, né? Cada situação que se apresenta para o líder vai fazer com que ele mude o jeito dele liderar. E aí vai depender da situação, vai depender da maturidade dos liderados, vai depender do caminho que ele segue, que ele circula, e assim por diante. Aí vem a teoria transformacional e transacional. Transformacional é aquela liderança que o líder quer que você atinja o objetivo, mas ele vai provocar as grandes transformações na sua vida, vai fazer com que você pense de uma forma diferente, pensar na coletividade, no paradigma da abundância, de não olhar de forma individual para o trabalho e sim de forma coletiva, né? De mudar essa perspectiva individual em prol da organização. A liderança transacional, que envolve a tal da negociação das recompensas, né? Ele quer que você atinja o objetivo e negocia recompensas ou punições dependendo do sucesso ou não do atingimento do objetivo no trabalho. E a liderança carismática, que decorre do carisma, do dom, né? Que Weber classificou lá no livro dele, né? Da sociologia, que é o pai da sociologia, um livro reimpresso a última vez, se não me engano, na década de 70 aqui no Brasil, que ele fala que dons são considerados características extraordinárias, sobre-humanas, não acessíveis para todos, né? Que decorre do poder divino, que é dado lá de cima. Então, ou você tem ou você não tem. Carisma. Então, nós temos essas
várias teorias com vários desdobramentos dentro delas, né? E o conceito de liderança. Então, quando ele fala da teoria, você leva em consideração a teoria. Quando ele fala do conceito, você leva o conceito, nesse caso aqui. Nesse caso, ele falou da teoria dos traços, e aí a gente classifica como teoria dos traços. Beleza? Vamos avançar? Excelente. Questão 9. Já vamos agora para motivação. Então, fizemos duas questões de liderança, agora duas de motivação, que também estão bastante presentes em provas. Vamos lá. 9. A hierarquia das necessidades é uma teoria do âmbito da psicologia proposta por Maslow. Abraham Maslow. Abraham Maslow realmente é o cara, viu, gente? Deixa eu te falar, viu? O negócio, o menino era bom mesmo, não tem jeito não. E aí, vamos seguindo aí. Que descreve as diferentes camadas de necessidades que influenciam o comportamento humano. Assinale a opção que apresenta as necessidades primárias da hierarquia das necessidades. Pessoal, Abraham Maslow morreu cedo, não deveria ter morrido, né? 62 anos, se eu não me engano. Daqui a pouco eu dou uma olhada aqui, daqui a pouco eu pesquiso isso aqui na internet. Né? Eu não me lembro de cabeça. Acho que, se eu não me engano, foi 62 anos. A maioria dos teóricos da motivação morreram na casa dos 90 e até depois dos 90. Né? O último que morreu foi o Victor Vroom, dia 26/7/2023. Albert Bandura morreu em 2021. Então, esses teóricos eles viveram durante muito tempo. E aí, o Maslow, ele cria, é o primeiro teórico moderno a sintetizar, a simplificar o conceito de motivação. Né? Ele pega a motivação, que a gente não entendia de forma ampla, e ele simplifica em 5 necessidades dispostas hierarquicamente. Até então não tinha pirâmide. Beleza? Eu até comentei com o pessoal que estou lendo a biografia do Maslow, de Eduardo Hoffman, né? Que é o cara que estudou com ele, trabalhou com ele, etc. Que ele fala, a princípio, não tinha pirâmide. Era apenas uma proposta de sintetizar o conceito de motivação, buscando lá no final, né, da hierarquia o melhor de todos nós, a autorrealização individual, que é coletiva, embora seja individual, mas a gente entende como quando você atinge, né, a autorrealização, você quer que a outra pessoa também atinja. Porque se todos nós conseguimos atingir o nosso objetivo, a nossa autorrealização, problemas básicos que nós enfrentamos no mundo já não existirão mais. Então Maslow ele tentava sempre buscar o que é melhor do ser humano. Eu tenho também um vídeo dele lá no Instagram, que eu comento um pouquinho sobre Maslow, coloca lá a cara dele, né, a foto dele, eu falo sobre a pirâmide de Maslow. E aí tem um comentário que ele fala, eu até coloquei esse lá, não vou me lembrar na íntegra, né, que eu coloquei literal lá, citação literal, mas ele fala que a gente estava fazendo alguma coisa, a gente está fazendo algo de errado ao estudar os doentes, ao estudar os problemas. É claro que é importante você estudar os doentes, exatamente para curá-los. Claro que é importante você estudar os problemas para gerenciá-los, enfrentá-los, mas a gente também tem que estudar aquele povo, aquela pessoa, aquela comunidade ou aquele país que tem dado certo. Não é focar no problema, é focar também na coisa mais saudável. E ele falava que quando você chega na autorrealização, esse pensamento muda. E o Maslow ele viveu numa época muito ruim, entre guerras, pandemias, pestes, programas de migração, né, entre países ali antes Segunda Guerra, né, pós primeira, entre Primeira e Segunda Guerra, migração, né, de política e etc. Então ele viveu em um momento complicado. E mesmo assim ele percebeu, muitas vezes, isso no caminho ali da universidade, quando ele ia para o laboratório dele, que mesmo em momentos complicados, as pessoas estavam otimistas, pensando coisas positivas, entendendo que aquilo era algo que ia passar em algum momento. E aí ele falou, cara, o ser humano ele tem algo de muito positivo para oferecer no mundo, por que a gente não está vendo isso? E aí ele começa a falar na autorrealização, esse aspecto dentro do modelo de Maslow, da motivação. Olha só que louco isso, cara. Eu nunca tinha imaginado. Eu já tinha uma proposta assim, porque eu sou humanista existencial, sou da área da psicologia, psicólogo humanista existencial, e o Maslow é um psicólogo humanista existencial. Né? Ele ajudou, junto com Carl Rogers, né, a criar um movimento humanista da psicologia.
Né? Hoje eu sou da área humanista existencial, mas o meu viés é na logoterapia, né? Que é com base no sentido da vida do Viktor Frankl. Foi preso lá no campo de concentração de Auschwitz e o único que saiu vivo da família. Todos os outros morreram, esposa morreu, pais morreram, primos morreram, tios morreram. Só ele sobreviveu. E ele percebeu que mesmo diante daquele problema ali, as pessoas que conseguiam lidar, se é que dá pra gente dizer que aquilo ali é um problema, né? Um campo de concentração, não é nenhum problema, eu tô até minimizando aqui, muito pelo contrário, ali é o inferno no mundo, digamos assim. E ele percebeu que as pessoas que, mesmo diante daquela situação super complicada, elas conseguiam lidar melhor, viver um dia após o outro, sabendo que aquilo ia passar, com a esperança de algo melhor. Então Maslow, ele, cara, desculpa estar falando sobre isso, eu me empolgo para falar de Maslow, que eu adoro Maslow, acho ele incrível, acho que ele deveria viver tipo Matusalém, 800 anos, né? Ele, Mandela, né? Mahatma Gandhi, Irmã Dulce, né? Madre Teresa de Calcutá, tinha que viver 800 anos, cara. Martin Luther King, né? Porque são pessoas, Chico Xavier, né? São pessoas que realmente trouxeram o que é de positivo para o planeta. E a gente não enxerga isso muitas vezes. Está numa rotina complicada, né? Claro que é complicado isso. Mas a gente precisa enxergar isso no nosso seio familiar micro, macro, né? Familiar, para viver melhor. Então Maslow, ele cria a teoria da hierarquia das necessidades, aí o Hoffman lá na biografia de Maslow fala assim, a pirâmide não existia, a pirâmide veio um pouquinho depois, com pessoas que estavam próximas a ele, que sugeriram o modelo piramidal. Porque na base da pirâmide a gente encontra a necessidade de mais fácil acesso. E ele está cobrando na questão as primárias, as básicas. E aí nós temos 5 necessidades. Vamos lá, se você lembra. Necessidade fisiológica. Primeira necessidade. Qual que é a regra? Qual que é o pressuposto? Eu atendo essa... Deixa eu jogar para cá por conta da luz, né? Que ficou ruim aí a imagem. Eu atendo a primeira necessidade fisiológica. Após atendê-la, é que o meu comportamento passa a buscar a segurança. Então, o pressuposto é, eu só passo para a necessidade acima se a necessidade abaixo for atendida. Ok? Numa relação hierarquizada, nessa sequência. Eu não posso pular a sequência. Então, a gente pode dizer que a necessidade inferior, ela sempre será prioritária com relação à superior. Eu atendo primeiro a de baixo para que a de cima se manifeste. Então, primeira necessidade fisiológica. Atendi necessidade fisiológica, passa a predominar meu comportamento, necessidade de segurança. Atendi segurança, passa a predominar meu comportamento motivado, necessidade social. Atendi social, passa a predominar meu comportamento, necessidade de estima. Atendi estima, passa a predominar a autorrealização. A busca da plenitude do potencial do indivíduo como ser humano. Essa é a relação. E aí nós temos as 2 necessidades básicas, fisiológica e segurança, e de social, estima e até autorrealização são as necessidades elevadas, superiores, secundárias. Então aqui na questão ele está pedindo as necessidades primárias, básicas, as de mais fácil acesso, não é isso? Então só pode ser aqui, ó, necessidade fisiológica e necessidade de segurança alternativa C de concursado. Ok? Tranquilo aí, meus queridos. Pessoal, espero, a gente já está aí quase a 1 hora, né, de simulado. Então, eu espero que esteja atendendo aí o interesse de todos vocês, né? Esteja sido bacana, tenha sido tranquilo, esteja sendo tranquilo. Nós estamos chegando aí na 10ª questão. Ele morreu com 62 anos, acabei de consultar aqui. Né? Morreu no dia 8 de junho de 1970, aos 62 anos. Ataque cardíaco. Abraham Maslow. Maslow realmente era o cara. Infelizmente faleceu. Beleza? Eu tô olhando aqui a publicação. Mas vamos lá. Então aí as necessidades básicas são essas. Joia? Necessidade fisiológica e necessidade de segurança. Como eu estava falando, já chegamos aqui na 10ª questão. Geralmente eu paro o simulado na 10ª questão, né? Mas dessa vez eu coloquei mais 6 questões aí para a gente fazer 2 de cada um. Né? Então a gente vai ter um pouco mais aí. A gente já está 1 hora e 4, se eu não me engano agora. Eu gostaria mais uma vez de pedir a todos vocês, quem assistiu todo esse simulado, quem fez aí as questões, como é que foi, como é que vocês se sentiram, manda lá para mim ou aqui no YouTube mesmo, comentário. Deixa um comentário no YouTube, pronto, tu já está aqui mesmo assistindo, já deixa um comentário no YouTube, deixa o seu likezinho aí, para eu saber que vocês estão aí junto comigo nesse caminhar constante, para que eu cada vez melhore aqui
esse material para todos vocês. Aí vai dando as dicas, as sugestões. Professor, não tô com vergonha, não queria comentar nada lá no YouTube para não aparecer meu nome. Não tem problema não, pode comentar à vontade. Mas eu poderia entrar em contato com o senhor via Instagram? Pode, deve. Né? Deixa o like aqui então no YouTube, que não aparece o nome, e manda lá no direct lá um comentário, né, sobre esse simulado. Beleza? Ou bota aqui no YouTube mesmo e aí tá tudo certo, eu vou sempre responder, eu sempre tô de olho aqui. Tô começando a mexer com essa coisa do YouTube aí, né? Mas vamos caminhar para a coisa ficar cada vez melhor. Vamos avançar, pessoal. Questão 10. A teoria da equidade, proposta por Adams. Essa teoria é boa, viu? É uma teoria da motivação que sustenta que os indivíduos estão preocupados não apenas com as recompensas absolutas que recebem por seus esforços no trabalho, mas também com relação dessas recompensas com as que os outros recebem. Sobre a teoria da equidade e suas proposições, analise as afirmativas a seguir. E aí lá embaixo ele fala as 3 afirmativas e ele está correto aqui, está correto a que se afirma em. Vamos lá. Por que eu trouxe uma de Maslow, que é a que mais cai em prova, e uma agora de Adams? Rapaz, porque eu não sei. A FGV tem cobrado o Adams toda a prova. Na prova, no simulado passado eu trouxe a do Adams que ele cobrou do MPU. Inclusive eu comento a prova, as 3 questões que caíram no MPU também lá no Instagram. Sempre no Instagram, gente. Quem nos segue lá, quem não tá lá, né, até perde um pouco, porque eu sempre estou colocando lá esses comentários. Quando tem alguma proposta, alguma coisa bem assim, grandiosa, que deu um impacto muito grande, o pessoal ficou com muita dúvida, eu vou lá e coloco no Instagram, né? As outras que não tem impacto tanto, eu geralmente coloco como dica, ou faço aqui no simulado. Né? E aí eu fiz no primeiro simulado a questão do MPU de motivação de Adams e coloquei as 3 questões comentadas, inclusive essa questão do simulado anterior também está lá no meu Instagram comentada na prova do MPU. Então o que ele tem feito? Ele tem cobrado o Adams, porque o Adams ele fala de como a pessoa se motiva no ambiente de trabalho por meio da comparação que ela faz com as outras pessoas ou com ela mesma. E aí, a prova, a FGV, ela colocou uma questão em 2024, uma questão em 2025, diferentes, iguais, parecidas. Tanto é que a do MPU é igualzinha à do TRF da primeira região do ano passado. Pode ser que, de repente, essa questão que a gente está fazendo agora aqui seja repetida no CNU, praticamente igual. Então, ele fala do ponto de referência. O que é o ponto de referência? É o ponto de referência de comparação. Então, eu comparo o que eu ganho com o que o outro ganha dentro da organização ou fora. Então, a comparação, o ponto de referência de comparação seria o outro, interno quando é dentro da organização e externo quando é fora. Como assim, professor? Eu comparo o que você ganha aqui no CNU junto comigo. Somos o mesmo cargo, você ganha um pouco a mais do que eu. Por quê? E aí eu me sinto como? Me sinto injustiçado, vou pedir demissão. Me sinto injustiçado, vou mudar de área. Me sinto injustiçado, vou pedir demissão. Me sinto injustiçado, vou comparar com outra pessoa, vou mudar o ponto de referência. Aí eu comparo com você e me sinto injustiçado. Então eu vou comparar comigo mesmo, o que eu ganhava lá fora e o que eu ganho agora. Opa, mudou a coisa. Mudou o ponto de referência. A comparação não é com outro agora, é comigo. Quando a comparação é comigo, é comparação próprio. Comparação próprio. O próprio interno, eu comparo o que eu ganho aqui dentro, aqui nessa área ou em outra área, dentro dessa organização, ou comparo o que eu ganho aqui com o que eu ganhava lá fora. É a comparação próprio externo. Então, por que eu estou reclamando? Por que eu acho que você ganha mais do que eu e estou chateado por isso? Porque eu pelejei tanto para entrar nesse concurso, lá fora eu não ganhava quase nada, e quando eu ganhava um pouco a mais, eu tinha que ralar demais, eu tinha que ficar final de semana trabalhando, às vezes tinha que fazer coisas além do meu horário de trabalho, para eu conseguir atingir um valor que era necessário naquele momento. Não, para com isso. Eu vou me sentir ajustiçado, porque eu ralei, entrei e agora tá tudo certo. Se aquela outra pessoa ganha um percentual a mais do que eu, tá tudo certo. Em algum momento eu vou ganhar também. Então, tem vários pontos de referência, mas o básico é o próprio interno, quando eu comparo o que eu ganho aqui dentro, o próprio externo, quando eu comparo o que eu ganho lá fora e o que eu ganho aqui, faço essa comparação, beleza? O que a outra pessoa ganha aqui dentro, outro interno, e o que o outro ganha lá fora com o que eu ganho aqui, o outro externo.
Então, tem esses 4 pontos de referência. O que você vai fazer a partir disso? Não sei. Ah, eu me sinto injustiçado, me sinto injustiçado. O que eu vou fazer? Tá, aí é contigo. Entende? Beleza? Ah, posso pedir demissão, posso mudar o ponto de referência. Em vez de eu ficar comparando a tua vida alheia, eu comparei a minha. E aí a coisa muda. Entende? Então, Adams, ele fala sobre essa relação de comparação que é muito importante. E aí, vamos seguir aqui. E aí ele fala assim, ó, quando o indivíduo percebe a inequidade, uma de suas possíveis reações é pedir demissão. Ele pode pedir demissão ou não pode? Pode, ué. Se ele se sentir injustiçado por conta da remuneração que ganha, ele sim pode se sentir injustiçado e até pedir demissão. Poxa, caramba, eu não estou sendo bem remunerado aqui. Então eu vou pedir demissão, vou procurar minha turma. 2. Quando o indivíduo percebe a inequidade, uma de suas possíveis reações é buscar o outro ponto de referência. O que é o outro ponto de referência, pessoal? Veja eu comparar o que eu ganho com o que você ganha, e aí eu me sinto injustiçado, porque muitas vezes você até tem um nível acadêmico melhor do que eu, e aí você tem um percentual por conta disso a mais no salário. Veja eu ficar comparando o que você ganha com o que eu ganho aqui dentro, eu vou comparar o que eu tinha antes, não é? Com o que eu estou tendo agora. Eu posso mudar o ponto de referência também. Ou às vezes a minha comparação contigo, ela até é absurda, porque às vezes você tem um outro cargo, um cargo acima do meu, de repente eu sou técnico, você é analista. Eu não tenho que comparar nada, são cargos diferentes. Entende? Então, às vezes, o ponto de comparação que é complicado. E aí o que Adams fala? Uma das possíveis atitudes que a pessoa pode fazer é mudar o ponto de referência. Em vez de ela comparar com o outro, compara com ela mesma. Então, 1 e 2 correto. 3. O ponto de referência próprio externo refere-se à comparação do indivíduo com outra pessoa do grupo fora da organização. E aí, pessoal? Nós estamos falando do ponto de referência próprio externo. Próprio sou eu comigo mesmo. Externo, fora da organização. Então a alternativa 3 está errada porque ele está falando que o próprio externo é a comparação do indivíduo com outra pessoa. Qual que seria esse? Seria o outro externo. Outra pessoa fora da organização. Outro externo. Esse sim seria o exemplo aí de próprio externo. Beleza? Ou melhor, esse seria o de outro externo, né? Que é o que ele fala aí na questão. Desculpem. Posso avançar aqui? Então, a gente já sabe que é a alternativa o quê? 1 e 2, né? 1 e 2 é a alternativa C, a correta. Vamos avançar agora para a cultura organizacional. Beleza? Então, já saímos de motivação, 2 questões, agora cultura organizacional. Número 11. Após ter problemas com o uso de roupas inadequadas por alguns colaboradores, determinado órgão adotou formalmente um código de vestimenta. Considerando o conceito da cultura organizacional, é correto afirmar que o tipo de vestimento utilizado pelo pessoal do órgão representa um exemplo de quê? E aí, o que você acha? Olha só, pessoal. Nós temos três componentes da cultura organizacional. Claro que esses componentes dão abertura para vários outros aí. Ok? Nós temos 3 componentes da cultura organizacional, ou 3 níveis da cultura organizacional, começando pelo nível do artefato. O que é o artefato? É uma parte objetiva da organização. O artefato é a parte de mais fácil visualização. É aquele que a gente bate o olho, mesmo não estando dentro da organização, a gente consegue o quê? Visualizar. Segundo, os valores compartilhados. É uma parte mais informal da cultura, mas dentro dela. Né? É como se a gente olhasse para o iceberg do Shen, lembra lá do iceberg do Edgar Shen? E olhasse assim, ó, o topo do iceberg, aquele que está fora da água, é artefato. É de fácil visualização. Entrei na água, né? Entrei na água. Entrei na organização. Eu tenho acesso aos valores compartilhados. Ok? Informal, ali no dia a dia. Aí só visualiza quem está dentro da organização. E por último, os pressupostos, a parte mais profunda da cultura organizacional. De difícil percepção e modificação. Modifica, mas de forma gradativa.
ok? E aí ele tá falando da vestimenta. Ele teve problema lá, com certeza o pessoal tá vendo com a camisa daquele time que a gente não fala o nome, porque senão o computador queima aqui na hora. O pessoal indo com aquela camisa, que é o melhor do Brasil, que tem a torcida não sei do quê, e etc. E a empresa falou, não, vamos parar com essa brincadeira aqui. Ninguém tá aqui para ficar vendo essa camisa desse time, não, que vai só semear discórdia. Que eles brigam entre si. O time tava ganhando de 8-0, a torcida tava brigando entre si. Brincadeira, já é piadinha. E aí, ela falou, não, vamos fazer o seguinte, código de vestimenta. Agora ninguém vem vestido de qualquer jeito. Ou com o que acha que é legal. Não é porque eu estou brincando com o time aqui, porque o pessoal que já tem aula comigo sabe que eu brinco bastante com relação a time de futebol, que é algo mais tranquilo de falar. Mas pode ser qualquer outro tipo de vestimenta, pode ser, né, uma roupa um pouco mais chamativa, uma roupa um pouquinho mais complicada, né, que cause desconforto tanto nas mulheres como nos homens ao observar, ao ver e assim por diante. Né? Não estou falando só da mulher, não. Tem homem também que utiliza umas roupas que pela madrugada causa desconforto em todo mundo. Então, aí para a empresa evitar isso aí, ela falou agora todo mundo de uniforme. Uniforme é de fácil visualização. Visualiza tanto quem está dentro como quem está fora da organização. Então, por ser de fácil visualização, ele só pode ser o quê? Artefato. Algo, né, mais superficial, de fácil visualização da cultura organizacional da empresa. Beleza? Então, alternativa A, de estaremos aprovados aí no CNU em breve. 12. Vamos avançar para a gente finalizar. Uma empresa conhecida por possuir uma cultura forte tem característica: alta taxa de turnover, greves frequentes, resistências às mudanças, baixa assiduidade e o comprometimento considerado insuficiente. Nós temos a cultura forte e a cultura fraca. O que é a cultura forte? Lembrando que não é positiva nem negativa. Cultura forte é a cultura que a maioria das pessoas aceitam e compartilham os valores da organização. Ok? E uma cultura forte, eu olho para a organização e me vejo fazendo parte dela. Não é vestir a camisa, porque eu visto e tiro. Aqui não é só vestir a camisa. Aqui é olhar para a organização e ver se fazendo parte dela. Um controle ideológico ela faz para mim. Ela me dá um senso de identidade. Eu me identifico com essa organização. Eu sou essa organização. Né? Defendo a organização, gosto de onde trabalho, concordo com o que ela fala, concordo com o trabalho que é realizado aqui, acredito muito naquilo que ela defende. Então, se uma organização tem essa cultura forte, ela vai ter o quê? Baixa taxa de turnover. O que é o turnover? É rotatividade. Se eu gosto muito, me vejo fazendo parte dessa organização, eu não vou querer sair dela, vou querer permanecer aqui. Entende? Segunda, greves frequentes. Errado. Se é uma cultura forte, que as pessoas estão fazendo parte dela, se vêm fazendo parte dela, olham, acreditam, gostam de tudo que é proposto aqui, falado, defendido, eu não vou me manifestar. Ah, professor, mas isso aí está parecendo que a pessoa está ali, ó, numa zona de conforto. Não, o objetivo da cultura organizacional é fazer um controle ideológico, senso de identidade, estabilidade ao sistema social. É fazer com que as coisas caminhem da melhor forma possível. Se uma cultura ela tem muitos problemas, cara, tá errado. Precisa mudar. Resistência às mudanças. Vamos lá. Uma cultura que é forte, que você concorda demais com o que ela fala, é difícil fazer você pensar do contrário. Não é fácil. Eu chegar aqui para você e falar, não, você vai pensar diferente. Errado. Você vai falar, não, não acredito nisso não, concordo com o que a empresa está falando. Então, uma cultura forte, ela tem uma resistência à mudança muito grande. E aí eu me lembro de um comentário que virou até uma questão de prova. Em culturas fortes, né, fusões e aquisições são difíceis de fazer. Porque se uma cultura é forte de um lado e a outra empresa é forte do outro, se a gente vai fundir uma empresa na outra, vai ter problema cultural aqui. Porque muita gente acredita no que essa empresa fala e muita gente acredita no que essa outra empresa fala. Frequente aqui, ó, fica complicado. Né, a fusão. Então, a alternativa só pode ser a alternativa C, a nossa alternativa correta. Baixa assiduidade. Assiduidade é você o quê? Não é pontualidade. Assíduo é você ir trabalhar. Cara, se eu acredito que a empresa fala, faz, propõe, cara, eu não vou faltar, eu vou continuar lá na organização.
Ok? Beleza? E por fim, comprometimento considerado insuficiente. Errado. Demais. Se eu estou aqui numa organização que eu acredito, defendo, trabalho com afinco, o meu comprometimento vai ser alto. Muitas vezes eu vou trabalhar de casa, muitas vezes eu vou trabalhar até além do horário, porque eu acredito e quero fazer isso. Beleza? Então a 12 aí, alternativa C, né? Que é a alternativa correta aí do nosso simulado. 13. Um gestor de pessoas que busca estimular o conflito entre os colaboradores da organização por acreditar que a sua existência promova a criatividade e evita a acomodação é adepto de qual visão? Pronto, nós estamos caminhando agora para a gestão de conflitos. A gente começar a finalizar o nosso simulado. E aí vai ter gestão de competência e acaba. Então vamos lá. Esse carinha aqui, ele acredita que o conflito, ou estimular o conflito, é importante para estimular o desempenho, a criatividade, né? O cumprimento de metas, o estabelecimento de propostas e objetivos atingidos de forma diferente, sugestões inovadoras. Então ele fala, estimular o conflito é algo bom. É isso que ele fala aqui, ó. A busca estimular o conflito entre os colaboradores por acreditar a existência promova algo positivo, algo bacana, que evita a inércia, a acomodação. Ele é adepto de qual visão? Nós temos 3 visões na gestão de conflitos. A primeira visão é a visão tradicional, que ela entende que todo conflito é ruim, contraproducente, danoso. Por isso ele deve ser evitado. Não é o que ele fala aqui. Na visão tradicional, todo conflito é negado, é ruim, não se pode trabalhar com ele. Não vai trazer algo de positivo na sua gestão, na sua resolução. Então não é essa a alternativa. Segunda alternativa é as relações humanas. As relações humanas entendem que o conflito é algo natural, inevitável, em qualquer grupo ou organização. Ele vai acontecer. E ele não pode ser entendido como algo negativo. Porque tem momentos que o conflito pode ser o quê? Uma estimulação para o bom desempenho. E nós temos a terceira visão, que é a interacionista, que ela abraça a visão das relações humanas. Então nós já passamos pela tradicional e só, porque estrutural e crítica não existe, e relacional também não. Sobra a interacionista, ok? Que é a alternativa D, que é essa correta. E aí a interacionista, ela entende, ela absorve a das relações humanas e ela fala assim, que o mínimo de conflito é absolutamente necessário para promover a criatividade, sair da estagnação, da inércia, ou seja, traz algo de positivo na resolução dele, na estimulação dele. Então é a alternativa correta, a alternativa D. Nós temos essas três visões de conflito que entendem que desde o tradicional até o interacionista segue uma evolução básica do conflito, ok? Que faz com que as organizações façam e estimulam o conflito de forma muito mais prática do que simplesmente evitar o conflito no ambiente de trabalho. Beleza? Então vamos caminhar aí, questão 14. Suponha que uma situação hipotética, após a entrada de novos servidores selecionados em concurso público em um determinado órgão, o antigo servidor entre em discussão com esses novos integrantes acerca de temas relacionados às rotinas de trabalho. No entanto, visando a garantir o bom ambiente de trabalho no órgão, o veterano servidor adota uma postura cooperativa e não assertiva. Ele coopera, mas não acerta, desempenhando o estilo de resolução de conflitos conhecido como letra A, acomodação, letra B, colaboração, letra C, evitação, letra D, competitivo. Pessoal, vou de baixo para cima. Joia? Competitivo. Competitivo é a forma mais impopular de administração de conflitos. Por que o competitivo é a forma mais impopular? Porque consiste no comando autocrático. Lembra de autocrático? Toma as decisões e você obedece. Então ele toma a decisão e você obedece. É a forma mais impopular que tem de resolução de conflitos. Beleza? Não é esse caso aí porque ela não é nem assertiva e nem colaborativa.
né? Evitação. Evitação consiste em fugir do conflito. Fuga do conflito. Não faço nada. Viu lá que ele resolve, né, algumas coisas. Colaborativo, mas não assertivo. Fugir do conflito é ignorar o conflito. Beleza? 3. Colaboração. Colaboração é empregado em uma relação ganha-ganha. Ele conseguiu resolver de uma forma na resolução do conflito que todos ganharam. Colaborativa e assertiva. Ele está falando aí colaborativa e não assertiva. Sobra qual? A acomodação. A acomodação é empurrar com a barriga. A acomodação consiste em resolver os pontos menores e deixar os maiores para outros momentos. Então é uma forma colaborativa, mas não acerta, porque ele não resolve. Então, a alternativa aí, como a gente já tinha falado, a de estaremos aprovados no CNU muito em breve. Tranquilo, pessoal? Estamos caminhando aí para o nosso último tema, que é gestão de conflitos. Ou melhor, que é gestão de competência. Ou melhor, gestão de conflitos a gente acabou de deixar. Caminhando para o nosso último tema, mais duas questõezinhas aí. Como eu disse a vocês, eu gostaria muito que vocês me dessem um feedback, tanto lá no YouTube como no Instagram, com o objetivo da gente tentar alinhar da melhor forma possível a nossa conversa aqui. Então vamos lá, questão 15. O uso do conceito de gestão por competências requer que a organização analise seus funcionários à luz dos seguintes atributos. Então ele está falando, o uso do conceito significa o quê? Qual é a definição de competência? E aí a gente tem que caminhar historicamente aqui para entender. O conceito de competência começa a ser construído na década de 70 com David McClellan. Lembra lá? Teoria das necessidades socialmente adquiridas de David McClellan, ou M.C. Kelland, como a gente comenta em sala. Então ele cria essa teoria, né, a teoria da motivação das necessidades socialmente adquiridas, e aí, em paralelo a ela, ele começa a perceber que no ambiente de trabalho, os profissionais que têm um alto desempenho, uma alta performance, não bastava apenas ter o seu conhecimento teórico, ou seja, a sua competência técnica. Hoje a gente entende como competência técnica. Na época era o conhecimento teórico por meio dos diplomas e certificados. Ele entende que as pessoas, por serem profissionais de alto desempenho, elas tinham também o seu comportamento, a sua atitude prática, que era mensurável e observável. Então ele falou, não basta você ter apenas os certificados. Os profissionais de alta performance aqui da organização, eles além dos cursos, dos diplomas, eles têm comportamentos observáveis na prática que a gente costuma mensurar e isso torna-os alta performance. E aí ele cria o primeiro conceito de competência, que significa o quê? É um conjunto de comportamentos observáveis e mensuráveis no ambiente de trabalho. Ponto. Isso era competência para McClellan. E aí, ao longo do tempo, ali na 1996, o Scott Perry, ele define o que nós entendemos hoje de competência. Ele fala, beleza, os comportamentos sim, observáveis e mensuráveis. Mas vamos tornar algo mais específico? E aí ele traz o acrônimo SHA. E aí ele fala assim, ó, é uma combinação sinérgica de conhecimentos, habilidades e atitudes. Por que é uma combinação sinérgica? Porque as três variáveis trabalham juntas para proporcionar a competência ao ser humano. Então, quando se fala aqui, ó, à luz do conceito de competência, nós trabalhamos com o quê? Com o conhecimento, a habilidade e a atitude. Alternativa D, de domingo, estaremos aprovados no CNU, se Deus quiser. Joia? E vamos para a nossa última questão, questão 16. É uma questão, não tem como ser diferente, é que ser uma questão prática mesmo, né? Porque tem sido recorrente em prova também da FGV. Então tá lá. Um órgão da Administração Pública Federal está realizando um processo seletivo para preencher uma vaga de analista de TI, por meio da terceirização. Tendo em vista as diretrizes do governo digital, durante a entrevista, o recrutador avaliou o candidato e, após as avaliações, constatou que o candidato demonstrou entusiasmo para assumir desafios, além de domínio técnico na execução das tarefas gerais, mas revelou pouca familiaridade teórica com as tecnologias específicas exigidas pela vaga e com os processos da administração pública.
Com base nessa análise, à luz da gestão por competências, assinale a afirmativa, ou melhor, assinale a opção que apresenta as competências dos candidatos. Então vamos lá. O menino ele tem o quê? Muito entusiasmo e domínio técnico. O que é o entusiasmo e o que é o domínio técnico, pessoal, aqui, pra gente? Ele entende que o entusiasmo está diretamente ligado a você motivar, estar disponível, né, para atender o interesse, para fazer o trabalho. Quando a gente fala motivação, disponibilidade, vontade de fazer, nós estamos falando de atitude. Né? Porque o acrônimo tem lá, conhecimento, habilidade, atitude. O que é atitude? É querer fazer. É entusiasmo, é motivação, é disponibilidade. E isso ele tem. Ele tem entusiasmo, que é o que está escrito lá na questão. Beleza? Então, a gente já fica com as três primeiras aqui. Ó. Letra A, possui atitude. Letra B, possui atitude. Letra C, possui atitude. A letra D e E já está errada. Beleza? Então, o primeiro é entusiasmo. O segundo é domínio técnico na execução. Quando nós falamos de domínio técnico na execução, nós estamos falando de habilidade. O que é habilidade? É o saber fazer. É a prática, é a técnica. É colocar na prática tudo aquilo que você sabe de ação tácita, de conhecimento tácito. E ele também tem, né? Ele coloca lá que ele tem o quê? Domínio técnico na execução das tarefas. Então, o domínio técnico é a habilidade. Então, já fica a alternativa A e a alternativa B. A alternativa C já sai. Só que ele fala ali, ele tem pouco conhecimento teórico. Se ele tem pouco conhecimento teórico, só pode ser a alternativa o quê? B, de boletos pagos pelo CNU no futuro. Então, conhecimento. Conhecimento é o saber, saber teórico, saber acadêmico, ok? Habilidade. Habilidade é o saber fazer. É você pegar o seu conhecimento e transformar em uma ação concreta, ok? Saber fazer, colocar na prática, técnica. E a atitude. A atitude é o querer fazer. É a disponibilidade, é a motivação, é a vontade de fazer algo que você sabe fazer e que você sabe. Nesse caso aqui do exemplo, ele tem a atitude, entusiasmo, ele tem a habilidade, execução técnica, mas falta ali o quê? O conhecimento teórico do assunto. Joia, meus amigos? Beleza? Ótimo. Excelente. Então a gente finaliza aí um pouco mais do tempo que estamos acostumados, né? O nosso simulado. Eu gostaria mais uma vez de desejar a todos vocês uma extraordinária prova. Né? Eu sempre falo, acredite, você é capaz, né? É importante isso, é importante acreditar que tudo que você está fazendo aí é necessário, é o que é necessário para você passar. Tudo que você coloca na prática, tudo aquilo que você estuda, todo aquele movimento que você faz em prol de passar numa prova é o que você realmente deveria fazer, nem mais nem menos, é o suficiente para que você consiga atingir os seus objetivos. Eu desejo a todos de coração que tenha sido um bom simulado para você, ou melhor, um extraordinário simulado para você. Gostaria que você deixasse esse comentário aí para mim ou não, né? E me mandasse aí no Instagram também alguma sugestão, alguma dica, alguma também, algum elogio, se for o caso. Tá aqui, ó, @Prof. Márcio Cunha. Fique à vontade para entrar em contato comigo. Lembrando mais uma vez que aqui é um simulado, 16 questões, não dá para a gente estender muito, né? Mas se caso você queira fazer um curso específico de questões da FGV para o Bloco 5 do CNU, lá na minha bio do Instagram tem o link, são dois links que tem na bio, né? O link do YouTube, que é esse que você está participando aqui agora, do canal do YouTube, e o link da minha Marketplace, que tem o curso do CNU de questões comentadas, caso você tenha interesse. Beleza? Só clicar, vai ser direcionado para a página lá do curso, e aí você analisa, vê se há necessidade. Mais uma vez, uma excelente rotina de estudos, uma excelente caminhada até a prova. Um abraço a todos e até a próxima, pessoal. Valeu mesmo!